estamos aqui para responder mais uma pergunta do Valdemar Domingues, né? Ele também tinha feito a pergunta semana passada. Essa semana tem mais questões, né? O Arthur também fez uma outra que eu devo enviar em breve para vocês. A pergunta do Valdemar Domingues, o Júnior, Valdemar, eu até tomei a liberdade de mudar um pouco o enunciado da sua pergunta para ficar mais clara para todo mundo. E é o seguinte, ele colocou lá no mural e eu dei uma traduzida aqui. Existe um pensamento no qual se afirma que os israelitas não sabem o real nome de Deus por medo de usar o seu nome em vão. Isso realmente é verdade? Ou seja, é fato que os judeus não sabem o nome real do Senhor, mas porque tinham medo de usar o nome lá no passado por conta do mandamento? Então, vamos falar um pouquinho nessa questão. Antes, porém, de falar, de entrar no assunto, alguns fatos são importantes aqui e nós precisamos estabelecer. O primeiro fato, que é uma realidade, e foi citado até aqui já, é que havia um mandamento. Êxodo 27 diz, né? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, havia um mandamento que realmente estabelecia alguns critérios aí em relação ao nome de Deus. Mas o que significava esse mandamento? Isso é importante de saber, porque errando na interpretação desse mandamento que vai surgir uma situação. O segundo fato tem a ver com o principal dos nomes de Deus, que são cerca de 70 ao todo nas Escrituras, o tetragrama. Como que nós lemos o tetragrama? Esse é o problema, não sabemos a pronúncia e nem os judeus sabem mais a pronúncia deste nome. Isso também é um fato. Essa pronúncia se perdeu. O questionamento que fica, então, agora, diante dessas questões aqui, quer dizer, a perda da pronúncia se deu em função do mandamento, né? Nós vimos aí, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na realidade, não. A questão é mais complexa e tem diversos fatores que determinaram essa situação. Não foi só o mandamento. Outras coisas aconteceram que levaram à perda da pronúncia do nome de Deus. A principal questão aqui tem a ver com uma mudança no cenário religioso de Israel. A partir do cativeiro babilônico, que vai ser assunto, né, de aulas futuras, Israel enfrentou a seguinte situação. Até o cativeiro, a vida religiosa de Israel, a vida nacional de Israel, girava em torno de Jerusalém e do templo de Salomão. Quando veio o cativeiro babilônico, a invasão de Nabucodonosor, ele destruiu o templo e a cidade e levou Israel para o exílio na Babilônia. Então temos aí uma mudança dramática para os israelitas. Por quê? Eles perderam a referência religiosa, a referência de relacionamento com Deus, que era o templo. E com isso, eles precisam mudar, achar uma nova forma de adorar e se relacionar com Deus. E aí vai surgir um outro lugar de reunião, a sinagoga. As sinagogas que nós vemos citadas aí no Novo Testamento, que conhecemos até os dias de hoje, mas talvez não soubéssemos que elas surgem na Babilônia, já lá no século 6 a.C. Ali começam as primeiras sinagogas e vão se espalhar por todo o mundo depois. E qual era o assunto principal da sinagoga, se não era mais sacrifícios? A lei. Ali eles estudavam a lei, eles interpretavam a lei, eles ensinavam a lei para o povo. Nós podemos ver Jesus ensinando em sinagogas ali nos evangelhos. E essa mudança religiosa em Israel faz surgir o que hoje é conhecido como o judaísmo. Então, a religião judaica nos moldes atuais começa na Babilônia. Mas o judaísmo, queridos, ele não é simplesmente o estudo da lei. Ele derivou para uma outra situação. Por quê? Os judeus juntaram a lei, mais as interpretações que eles faziam dessa lei, mais as tradições que se formaram, e aí tudo isso foi reunido numa obra chamada Talmud. O Talmud hoje é o principal livro religioso dos judeus. Você pesquisar na internet, aí você vai achar mais informações sobre ele. Eu não vou me aprofundar nessa questão aqui. Então o Talmud é leis, interpretação da lei, mais tradições. Essas tradições judaicas, nós vemos pelo menos uma, bem claro, no Novo Testamento. Lá no milagre, né, da transformação da água em vinho. Lembra das talhas que estavam postas ali para lavarem as mãos?
Era uma das tradições judaicas inscritas no Talmud. Certo? Então, nós temos aí o judaísmo, né, a lei, a interpretação, mais as tradições, e nessas tradições algumas coisas aconteceram, principalmente em relação ao nome de Deus. Os doutores da lei, os escribas que aparecem no Novo Testamento, nos evangelhos principalmente, quando eles iam trabalhar com a lei, escrever as escrituras, copiar as escrituras, eles tinham todo o cerimonial, eles trocavam de roupa. Tinha uma roupa especial para aqueles momentos de escrever a lei, de copiar a lei em si. Eles tinham canetas especiais para transcrever o texto bíblico. E quando se falava no nome de Deus, havia uma caneta especial somente para escrever o nome de Deus. Tanto que alguns copistas, eles copiavam o texto e quando chegava no nome de Deus, eles deixavam um espaço em branco. Não colocavam o nome de Deus, porque viria um outro que passaria ali por uma purificação, por uma situação especial, com uma caneta especial, que viria só para colocar o nome de Deus no texto. Percebe que aí o nome de Deus ele vai se restringindo a algumas poucas pessoas que podiam manusear esse nome de Deus? Já não era todo mundo que o utilizava porque era tido como muito sagrado, só alguns poderiam mexer. Essa é a primeira situação envolvendo então o nome de Deus, que vai restringir o acesso das pessoas a ele. Aí na tela, eu vou colocar duas imagens para vocês. A primeira, aparecendo agora, observe esses homens, as crianças que estão aí nessa imagem. São judeus atuais. Olha nas testas deles o que eles têm. Olha nas mãos o que eles têm ali. É uma interpretação literal de Deuteronômio, né? de colocar a lei na testa, de colocar a lei nas mãos, nas roupas. Eles levaram isso ao pé da letra. Não era isso que Deus está falando, mas dentro das tradições deles, derivou esse tipo de prática. Nessa imagem de agora, dá mais uma olhadinha aí, quando eles manusearam alguns textos bíblicos, lá no passado e até hoje, eles nem tocam em alguns livros sagrados, eles têm um objeto especial para tocar, para acompanhar a linha, para virar as folhas até. Então, tradições que vão afastando o povo daquilo que era o nome de Deus. Bom, vamos ao segundo ponto. Primeiro, então, a mudança no cenário religioso de Israel. O segundo ponto é o seguinte: a língua. Vamos lembrar que Israel passou por 3 grandes exílios. O primeiro, o exílio da Síria, o cativeiro assírio. Falaremos sobre isso. Tá? Ou seja, 10 tribos são levadas para a Síria e o rei da Síria vai espalhar os israelitas para N lugares do Império Assírio. Primeiro ponto, isso em 722. E depois tem o cativeiro babilônico, que acontece em 3 etapas, 607, 596 e por último 586 antes de Cristo. E é quando é destruído o templo, é quando Jerusalém é destruída e todo o povo é levado lá para Babilônia. E por último, temos a diáspora, que já acontece no Novo Testamento. E os judeus são espalhados no mundo afora e vão ficar dessa vez quase 2000 anos fora da terra prometida, fora de Canaã. E dentre tantas outras consequências, qual a que vai afetar a questão do nome de Deus? A questão da língua hebraica. Com esses exílios, o hebraico, que era a língua nacional de Israel, não era a única, mas a principal, se torna uma língua morta. Por mais 700 anos, o hebraico não mais era utilizado pelos judeus que estavam espalhados pelo mundo todo. Só no século VII surge então um grupo de homens chamados maçoretas que vão fazer um projeto, um trabalho de ressuscitar a língua hebraica. Inclusive são eles que inventam os sinais maçoréticos, que são as vogais do hebraico. Então o hebraico não tem vogais. Os maçoretas que colocam isso, por quê? Para ajudar o povo a redescobrir a língua, a reaprender a falar a língua. Só que quando chega esse processo no século VII depois de Cristo, o nome de Deus, já que não tinha mais vogais, já que a maioria não usava, só algumas pessoas tinham acesso a ele, o nome de Deus já havia se perdido. Portanto, queridos, nós temos aí o cenário que provocou essa perda da pronúncia do nome de Deus.
Havia o mandamento, havia toda a questão do respeito ali, isso deriva para uma série de tradições, né, com a mudança do cenário religioso, por fim, os exílios que extinguem a língua hebraica, tornam a língua morta, e quando ela volta a ser utilizada, já não se sabia mais a pronúncia do nome de Deus. O nome de Deus, hoje o tetragrama, como ele é conhecido, essas 4 letras que eu vou colocar aqui para vocês, o Yod, o Re, o Vav e o Rei, que em português seria como se fosse YHWH. Esse seria o nome de Deus, sem vogal. Não temos como saber a pronúncia disso, nem judeus também sabem mais a pronúncia deste nome. Importante ainda destacar que esse nome de Deus, o tetragrama, apesar de ter perdido a pronúncia, permanece extremamente sagrado para os judeus. Não se fala, não se usa, não se escreve esse nome aqui, a não ser em circunstâncias especiais. E eu aprendi isso de uma maneira muito engraçada até. Eu trabalhei numa empresa de judeus aqui em São Paulo, e num determinado dia, estando num veículo com o filho dos meus patrões, que eram judeus, eu fui fazer uma pergunta para o menino, e se ele podia me explicar como que lia esse nome de Deus. E nós estávamos num veículo, o painel estava meio empoeirado, e eu escrevi essas letras, o Yod, o Re, o Vav e o Re, e perguntei para ele, como que eu leio isso? Ele ficou indignado, ele passou a mão na hora, apagou tudo, e me disse o que eu escrevi aqui na tela para vocês. Isso você não fala, isso você não usa, isso você não escreve. Muito interessante. É assim que eles tratam o nome de Deus, apesar de não saberem mais a pronúncia, nem nós sabemos a pronúncia dele. Tá certo? E tem uma coisa bem interessante ainda sobre esse nome de Deus, que eu não vou tratar no vídeo, mas vou deixar um link para vocês assistirem. É bem legal. Dá uma olhadinha lá o que a professora Carla Damasceno fala sobre ele. Tá bom? Espero que isso aqui abençoe e edifique a sua vida. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Respondendo aí a pergunta do Valdemar Domingues para toda a sala também. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.